Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de hoje sobre a nossa última alma, o Shen. Muitas vezes ele fica com uma tradução aí de espírito. O Shen, na verdade, é muito mais que isso. Ele é uma substância vital, é o Qi mais sutil e imaterial do nosso corpo. Se você alguma vez já sentiu a sua mente sem clareza, ou se você já viu aquele brilho nos olhos de alguém, sabe, da criança, ou de alguém com alegria, ou muito saudável, isso que você percebe é exatamente o estado do Shen, essa coisa mais sutil. Você não consegue materializar, falando, nossa, eu tô vendo um brilho no olho da pessoa. Você percebe isso de uma forma sutil. Então, o Shen tem essa característica de ser uma energia mais sutilizada, tá? E começando aqui exatamente pela terminologia Shen, eu preciso recordar aqui com vocês que no Giovanni Massiocia ele faz uma distinção muito importante. Para ele, no caso, né, o termo espírito deve ser guardado para o conjunto das cinco almas humanas. Então, quando eu falei para vocês de alma etérea, alma corpórea, intelecto e a vontade, a gente está falando da questão espírito, tá? Ele inclui as cinco almas como uma entidade só que também muitas vezes é designada como Shen. Já o termo mente define especificamente, então, ó, o termo mente define especificamente o Shen que reside no nosso coração. Então, às vezes tem uma confusão, né? E às vezes tem até uma tradução que você olha nos livros de Shen, mente, espírito. Então, o Shen, ele tem tanto uma visão de ser o conceito mente como uma alma única, como também Shen abrigar as cinco almas, a mente, o intelecto, a força de vontade, a alma corpórea e a alma etérea. E que às vezes, dependendo de onde você está estudando, dá uma confusão, né, do que exatamente está sendo dito ali. Mas assim, o que o Shen faz exatamente? No livro ali do Imperador Amarelo, ele coloca que o Shen é responsável pela consciência, pela nossa memória, pelo nosso pensamento, sabe, a parte cognitiva nossa, e pela nossa identidade. Sabe aquela capacidade de a gente olhar para dentro, analisar o que a gente está sentindo, fazer conexões de pensamentos, ideias? Isso é o Shen. E da onde que vem, né, esse Shen? A medicina chinesa, ela ensina pra gente que a mente tem uma base biológica. Que base é essa? É a nossa essência, o nosso Jing. A gente nasce, né, com a essência pré-natal dos nossos pais, ou Jing pré-celestial, mas após o nascimento, precisamos estar nutrindo essa mente com a essência pós-natal, que vem do que comemos, do ar que nós respiramos. E é por isso que dizemos que o corpo e a mente são inseparáveis, tá? Se a sua essência está fraca por excesso de trabalho ou falta de sono, o seu Shen, a sua mente, vai sofrer por consequência. Um ponto vital aqui é a nossa vida emocional. Você sabia que na visão da medicina chinesa, o coração, ele é o único órgão capaz de realmente sentir as emoções? É interessante, né? Porque a gente fala que o fígado está conectado com a raiva. Na verdade, quem sente a raiva é o coração, através do seu Shen, da sua mente. Ele que percebe e avalia o sentimento. O fígado é afetado pela energia da raiva. Ele se, vamos dizer assim, desarmoniza com a raiva. Mas quem percebe e sente é o seu Shen. É por isso que o coração ele é chamado de imperador, porque ele coordena tudo, a inteligência, o sono,
os sonhos e até os nossos 5 sentidos. Portanto, se o Shen está forte, o pensamento nosso é claro e a memória está aguçada. Agora, se está fraco, nós sentimos lentos, um pensamento mais confuso, uma mente sem direção, a gente se sente perdido. E assim, aqui eu vou estar dando sugestões, né, de como que a gente pode ajudar a nossa mente através de pontos de acupuntura. Pontos principais, e lembrando que sempre cada indivíduo é único. Aqui eu estou falando de pontos específicos para o Shen, mas a gente tem que sempre avaliar a pessoa, porque muitas vezes o Shen se desequilibra, porque outros órgãos estão em desequilíbrio naquela pessoa. Tudo é interconectado. Mas dando dicas de pontos específicos, né, e não avaliados de acordo com cada caso, o que a gente pode sugerir aqui? Um C7, tá? Que é considerado aí como a porta da mente. Ele vai ajudar muito a nutrir o Xue, o sangue do coração, e ele traz calma na ansiedade. O C5, que é excelente quando a gente se sente deprimido, porque ele tonifica ali o Qi do coração. E a gente não pode esquecer do VG24, que é o pátio do Shen. Ele fica na cabeça e ele tem um poder aí importante de tanto ajudar uma pessoa que está num estado de depressão, como acalmar um estado aí de insônia. Cuidar do nosso Shen é cuidar da raiz da vida, porque ele acaba englobando ali vários aspectos emocionais. Sempre nos tratamentos, né, que a gente faz, independente do que esteja acontecendo com o indivíduo, é importante a gente olhar sempre para o Shen dele e ajudar também com alguns pontos ou alguma técnica específica para a mente dessa pessoa entrar em equilíbrio. Espero que nessa reflexão sobre a mente e o espírito ajude você a olhar para a saúde de uma forma mais integrada. E lembra sempre de a gente estar olhando também para quem a gente vai estar cuidando como um todo. Porque olhando todos os aspectos da pessoa, você consegue, aos poucos, ajudando o equilíbrio dela. Gente, muito obrigada, tá? Por me acompanhar no dia de hoje. Até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.